Olá pessoal, meu nome é Tereza Rio e esse aqui é o Imaginação Criativa, primeiro vídeo de 2018, primeira aula, então vai ser Present Continuous. Devo uma explicação para o pessoal que já estava acompanhando o canal, com os poucos vídeos que eu consegui postar. Eu comecei a trabalhar em navio de cruzeiro e aí eu fiquei um tempão afastada, fiquei longe mesmo de casa e agora eu estou retomando as aulas de inglês. Falando em estar em casa, gente, não repara que vai ter barulho de cachorro na rua. Acabou de passar o caminhão de lixo, faz muito barulho, tá? Tem avião passando, então relevem esses barulhinhos, tá? Vamos para a aula, que é o que importa, Present Continuous. Por que eu resolvi retomar aí as aulas em 2018 com esse tema? A gente tinha já visto o verbo to be e alguns pronomes, são poucas coisas, eu vou retomar também aqueles vídeos, né? Aliás, eu tenho uma lousa nova, uma nova qualidade, mais espaço aqui para fazer exercícios com vocês. E resolvi escolher o Present Continuous, porque o Present Continuous, ele já traz pronome, que a gente já estudou, ele traz um pouco de verbo to be e ele traz um assunto novo, que são verbos de ação. Então, aqui nos exemplos, a gente vai trabalhar com dois tipos de verbo, tanto verbo to be como verbo de ação. Quando eu falo action verb, verbo de ação, eu me refiro àqueles verbos que você tem como observar a progressão deles, né? Por exemplo, comer, eu tenho início, meio e fim da ação de comer. Até a ação de pensar tem início, meio e fim. Você não consegue ver o sujeito, a pessoa pensando, mas você sabe que tem um início, um meio e um fim de um determinado pensamento. Então, eu só falei isso por quê? Porque verbo to be não é considerado um verbo de ação. O verbo to be, ele é considerado um verbo estático, um verbo parado. E eles se comportam diferente, de forma diferente, né, na frase. Tanto o verbo to be, como aquele auxiliarzinho que a gente vai ver mais pra frente, o can, o could, o must, o should, que eles significam basicamente poder, saber. Esses verbos, eles não têm progressão, eles são todos verbos estáticos, assim como o verbo to be. Então, com eles, a gente sempre trabalha um verbo desses, can, could, must, should, o próprio verbo to be, que é am, is, are, ou ele no passado, was e were, e um outro verbo, se for necessário um outro verbo. No caso do present continuous, é necessário trabalhar com dois verbos, o to be e um verbo de ação. Então, olha lá. Vamos primeiro para a estrutura aqui, ó. Am, is e are. São as três formas do verbo to be no presente, mais um verbo de ação com ing. Para que essa construção? Something is happening now. Algo está acontecendo agora. Esse tipo de construção para mostrar que algo está acontecendo agora. A linha do tempo aqui vai dar uma ideia melhor para a gente conseguir trabalhar com aqueles exemplos. Na linha do tempo eu desenhei aqui passado, o agora e o futuro aqui para frente. No agora eu coloquei essas flechinhas para mostrar que o agora está sempre em progressão. O agora nunca para, né? Ele está sempre continuando, ele está sempre indo para frente. Então, olha lá. She's reading. She isn't texting. Eu estou observando uma garota, uma pessoa. She is reading. Ela está lendo. E eu coloquei uma frase na negativa também, só para a gente conseguir lembrar também do verbo to be na negativa, como é que funciona isso com a contração com not. E também para a gente poder perceber que estou falando de algo que acontece agorinha, já. She's reading. No momento ela está lendo e ela não está mandando texto. Texting é um verbo novo, tá, gente? She isn't texting. Verbo novo é verbo contemporâneo, um verbo que há algumas décadas não existia, porque ninguém mandava mensagem de texto, as pessoas não mandavam mensagens de texto, tá? It's raining, está chovendo. The sun isn't shining, o sol não está brilhando. They are running, eles estão correndo. They aren't walking. Tá, eu falei tudo isso do porquê do present continuous, porque é uma coisa que está acontecendo agora e o agora sempre continua, né? É contínuo. Ele também tem outro nome que é present progressive, presente progressivo, porque também tem a ver com essa questão de progressão de tempo. Porque eu estou observando alguém fazendo alguma coisa naquele momento. O que eu estou fazendo agora? Eu estou segurando um giz na minha mão. Eu estou falando com você. Qual é a diferença do outro presente? O outro presente é o simple present, é o presente simples. E por que eu tenho simple present e present continuous? Simple present é aquela estrutura de uma verdade que não altera, uma verdade que não muda. Por exemplo, o sol nasce no leste. Eu não posso falar
o sol está nascendo no leste. Não, porque o sol sempre nasce no leste. Então, eu vou colocar essa frase em inglês, vai ficar assim, ó. The sun rises in the east. Então essa é a diferença. O verbo vem sozinho na frase. Ele não precisa estar junto com o verbo to be e ele não precisa estar com ing. Agora, falando rapidamente dessa estrutura, aqui já deu para entender, né, como é que funciona o present continuous. Quando eu venho para os exemplos, eu trabalho já direto com o verbo de ação. Deixa eu vir aqui para cá, ó. Read é o verbo de ação, é o verbo ler. E eu acrescento o ing nesse verbo. Text é o verbo de ação, que significa enviar mensagem de texto, né? Não tem como fazer uma tradução melhor. E texting acrescentado com ing. Agora eu vou pular aqui e vou vir direto para o running. Por quê? Porque run é o meu verbo correr. Running tem ing, mas sofre uma alteração aqui. Então, vou pausar agora, vou apagar essa lousa, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre spelling. É importante fazer isso agora, sabe por quê? Porque quando você está no começo do inglês, você aprende essa primeira estrutura de present continuous. É uma das primeiríssimas coisas que a gente vê no inglês. E é muito legal, porque é uma estrutura fácil de usar, e é com essa estrutura que, se você usar bastante a sua imaginação, você vai acrescentar muito vocabulário para o teu inglês. Então, logo nas primeiras semanas aí do aprendizado do inglês, com a estrutura de present continuous, você consegue fazer pergunta, você consegue contar uma história até, ok? Então, espera só um segundo, vou apagar aqui e já volto. Bom, os exemplos já estão aqui, já coloquei todo mundo aqui que eu precisava, um exemplo de cada pelo menos e uma perguntinha ali. Então, vamos lá. Ortografia. Quando a gente precisa acrescentar o ing, a gente tem que prestar atenção no final do verbo. Não se desespera que essa parte não é ruim, ela não é difícil. Isso é meio chatinho no começo, que você vai acabar fazendo muita pergunta. Ah, mas termina assim, como é que eu faço? Como aquela pergunta ali que me ocorreu agora. Come termina em e. O que eu faço? Eu extraio o e final aqui e eu acrescento o ing. Então, extraio o e final, acrescento ing. Repetindo, smoke. Come é vir, smoke, fumar. Então aqui também termina em ke. Aí eu tiro esse e final e acrescento o ing. Por que que acontece isso? É muito mais por uma questão estética, tá, gente? Uma questão sonora, a estética do som, para o som ficar bonito. Coming, smoking, write, te, tiro o e, coloca ing. Então esses três exemplos aqui são basicamente a mesma coisa, tá? Termina com consoante e, consoante e, consoante e. E acrescenta o ing, extraindo o e no final. Esse daqui já é aquele que eu tinha colocado no exemplo que estava aqui, né? Run, termina... aqui eu tenho uma situação peculiar, porque aqui eu tenho a situação de consoante, vogal, consoante. Aqui embaixo também, consoante, vogal, consoante. Lembra daquela agência de viagens? Não estou fazendo propaganda deles, tá? Não vou nem falar o nome, mas é C de consoante, V de vogal, C de consoante. Você vai lembrar que quando o verbo tem essa terminação, no caso o verbo é pequenininho, ele é basicamente isso, eu vou ter que dobrar a última consoante. Como assim dobrar? Escreve ela de novo, põe ela de novo. Running, então ele ganha mais um N. Sitting, ganha mais um T. E aí eu acrescento o ing. Então running, sitting ou sitting. Aqui eu tenho consoante, vogal, consoante outra vez. Consoante, vogal, consoante. Atenção, você até escreve em cima do verbo para ver se trata desse caso. Dobra a última consoante, bota ing, tudo certo. Swim, swimming. Swim é verbo nadar. Lie, esses dois aqui, olha lá, eles têm a terminação diferente, né? Uma sílaba só, lie, I-E. O que eu faço? Basicamente, tiro duas letras, eu acabo com a palavra, sobra o L. Então aqui, ó, ele ganha o Y e mais um ING. Aqui também, die, tira o IE, coloca Y e ING. Então, lie é o verbo mentir. Então, mentindo. Ela está mentindo. She's lying. Ele está mentindo. He's lying. Oh meu Deus, aquele gato está morrendo. Oh my God, that cat is dying. Pergunta ali. E se o verbo terminar em Y? Tá. Então, olha lá. É por que a gente faz essa pergunta, né? Porque a gente começa a estudar isso daqui e fala, ih, caramba, eu tenho que prestar atenção na terminação do verbo. E aqui, ai meu Deus, study. Será que eu tiro o Y
coloco só em NG, será que eu tenho que fazer alguma outra mágica? Não. Aqui, ó, põe NG direto. Aí vai ficar Y e NG. Para nós o Y tem som de I, né? E vai ficar dois sons de I, vai ficar um som prolongado, não tem problema. Study, studying. Play, termina em vogal e Y. Tranquilo, põe NG. Playing. Ok? Prolonga o som ali do final. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal, tá? Ativa o sininho, compartilha esse vídeo, dá seu like se você gostou, se você achou que ajuda, se meu jeito de explicar te ajuda de alguma forma, já deixa seu like, tá? Nos vemos na próxima aula. Muito obrigada!